Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre os 9 intramundos. Nós estamos falando aqui de John Carter, tá? Essa aqui já é a parte 3. Recomendo que você assista a parte 1 e 2, mas se não assistiu, a ordem do fator não altera o resultado final. Então o que acontece? Nós estamos falando sobre os intramundos, eu vou explicar essas imagens aqui para vocês, tá? Mas antes, deixe o seu like, inscreva no canal, ative as notificações, o like é a semeadura do canal. E se quiser conhecer o meu trabalho para remover as amarras do sistema, tem um link aí na descrição, tá com 50% de desconto e você conta com o meu suporte pessoal, tá bom? Bom, passando para a tela agora do computador, o que nós temos aqui? Eu vou mostrar para você, eu vou voltar nessa imagem. Nós estamos aqui, tá, falando de John Carter, tá? Que é uma história que se passa em Marte, é um lugar que é seco, ó, você chama, assim você o chama e é assim que você o conhece. Que não se trata da verdade, planeta vermelho sem ar, sem vida, mas você não conhece Marte, na verdade é um planeta com ar e com vida, tá? Aí de repente a premissa do filme é o quê? Deixa eu voltar aqui na ordem para você poder entender. É falado sobre Hollow Earth, tá? Deixa eu mostrar para vocês. É falado sobre Hollow Earth. Eles abrem um portal e vão direto pro intramundo, né? Que inclusive fala sobre o intramundo, que é Hollow Earth aqui. Deixa eu pegar aqui para você ver. Eles falam, ó, intermundo, entre mundos, tá? E aí nós temos o que? O cara chega no local, anjos descem entre nuvens, são os conselheiros, são os serafins, os reptilianos que eu venho falando aqui, tá? Que repassam conhecimento proibido para os homens, né? Os homens recebem conhecimento proibido, e a premissa da história é essa, os anjos querendo controlar a nossa história, tá? E aí nós chegamos em várias partes onde é retratado a história da humanidade. Eles falam sobre os anjos caídos, né? Nos tempos dos oceanos, a era pré-diluviana, os anjos andavam entre nós, né? E aí vamos falando sobre Hollow Earth aqui. Já falei nos últimos dois vídeos aí. Aí fala sobre as árvores, as conexões entre árvores, tá? Que simplesmente tem essas árvores gigantes que tem inteligência artificial entre elas. Eu falei no último vídeo, que é a parte 2, sobre Avatar, para você poder entender o que é essas conexões aqui. Já vim falando sobre isso. E nós paramos aqui, ó. Foi a última imagem da parte 2. O que é isso? Isso aqui é o seguinte: a cultura celta, a cultura dos vikings, a cultura de Thor que você conhece, aí nada mais é do que a cultura que existe uma árvore, ok? Que ela tem as suas raízes conectadas com 9 mundos, tá? Que é conhecida como árvore da vida e da morte. E nessa árvore da vida e da morte nós temos vários reinos. Reino de Midgard, que é os céus. Nós temos aqui, por exemplo, a terra, né? E aqui é representado como terra, Parará, Pururu, plana. E nós temos aqui o inferno, o reino dos Néfilins, aqui a cobra, que é a grande serpente. Então vai retratando aqui a história da humanidade. E o filme fala sobre o reino de Midgard, né? Ou de Asgard, que na verdade tudo isso aqui tem outros nomes, mas se trata da mesma história. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os 9 reinos estão aqui presentes, tá? Só que eles escrevem de outra maneira, tá? Então, dando procedência a essa história, tá? O que a gente tem aqui? Aí ele fala Mãe Isis, né? Porque na verdade se trata de Jesus ou Isis, né? Que é a representação. Jesus Cristo é a manifestação de Deus na carne. Segundo o apóstolo João, no Evangelho de João, tá? João, ele simplesmente falou que Jesus Cristo é o verbo que se fez carne. O apóstolo Paulo e toda a igreja primitiva do passado também considera isso. Porque se você não considerar que Jesus Cristo é Deus, você vai colocar o diabo como Deus. Eu tenho certeza que vai, tá? É óbvio. É só começar a trocar Jesus Cristo por Yahoo que você vai entender o que eu tô falando. E aí o que acontece? Aqui está falando que a criação de tudo foi Jesus. Só que eles colocam aqui de outras maneiras para você não poder perceber, tá? Aí fala que criou-se outros planetas, não sei o quê. E que existem as conexões através da inteligência artificial para irem de uma dimensão para outra. Tivemos vários homens que atravessaram portais. Já devo ter feito uns 20 vídeos de pessoas que relataram que conseguiram ir para o subsolo da Terra e voltar. Falei sobre Etidorpa, falei sobre Almirante Burns, falei sobre um monte de gente que foi para o submundo e voltou. Aqui, tá? Aqueles suecos que foram de barco, encontraram também. Então eu falei um monte de coisa aqui. Aí fala assim, está dizendo que fui telegrafado até aqui. Eu sou uma cópia de mim mesmo. O que é isso aqui? Por que ele está falando que ele é uma cópia dele mesmo? Eu estou na parte 124, peço perdão, mas ele falou o seguinte, ó, deixa eu mostrar para vocês. Bem no começo do filme, acontece isso aqui, ó. O cara está fugindo, tá? Deixa eu pegar aqui, você vai entender exatamente o que eu tô... Aqui, ó. O filme passa em Nova York, no ano de 1882, que eu já falei sobre a Guerra entre Mundos.
Se você quer saber o que é Guerra entre Mundos, está na parte 1, tá? Aí o cara tá fugindo, ele tá fugindo dos Nefilins, que existe um conselho de anjo caído, e a elite mundial, em conluio com isso, manda o exército para poder investigar se o cara sabe demais. E aí vão lá, não deixa o cara atravessar portais. E aí o cara tá fugindo, né? Ele tá fugindo, não sei o quê. Ele simula a própria morte, tá? Para os anjos não encontrarem ele, esses anjos aqui não encontrarem ele, tá? Só que aí eu queria mostrar uma coisa para vocês, tá? Ele fala o seguinte: estou dizendo que fui telegrafado até aqui, teletransportado até ali, só que eu sou uma cópia de mim mesmo. Qual é a conclusão disso aqui? Tá dizendo, o filme basicamente é uma viagem astral. Sem brincadeira. Tá dizendo que para ele ir para o subsolo da Terra, ele foi numa viagem astral. O corpo ficou, né, num local, e ele viajou fora do corpo, né? E aí o cara tenta voltar. Então simplesmente é retratado como viagem astral para você não levar a sério. Só que de fato, se o submundo fosse viagem astral, o almirante Burns, tá? O cara tá viajando de avião, né? Ele encontra o lugar que é a entrada de Hollow Wolf, ele é interceptado. Eu tenho 2 vídeos aqui de 1 hora cada um falando sobre ele. Ele vai para o subsolo da Terra e conhece o submundo, né? Imagina ele, você viaja está no meio do avião. Não, o cara tava fazendo uma operação militar em busca dos Pararapuruzis, Pararatá. Podem falar essa palavra aqui mais na internet, né? E aí ele acabou encontrando no Hollow Earth, tá? E aí o cara fala que ele é uma cópia dele mesmo na Terra. Por quê? Porque muitas vezes o cara que viaja para o subsolo da Terra, ele tem um acordo com os anjos caídos para ele não contar nada do que ele viu lá embaixo. Existe um acordo entre os governantes do submundo para você jamais relatar o que você viu no subsolo da Terra. Só que esses caras é linguarudo, esses caras não conseguem segurar a língua. E os que não conseguem segurar a língua, eles vão lá né? Mas muitas vezes o cara é muito importante. E aí, se o cara sumir, as pessoas vão desconfiar. Aí eles vão lá e substituem o cara, fazem um clone do corpo e botam ali um demônio para poder agir naquele corpo. É o que é dito, né, na cultura. Isso, inclusive, Babilônia passada era isso, tá? Depois eu vou explicar isso para vocês. Aí o cara fala que ele é uma cópia, não sei o quê, e vai retratando as conexões neurais lá. Aí tem, claro, romance, não sei o quê. Romance entre 2 seres de mundos distantes, da Terra e do Hollow Earth. Ou seja, retratação de processo de hibridização entre anjos e humanos aqui, tá? Aí o cara lembra da história dele, não sei o quê. Aí tem, né, esse cara aqui, ele fingiu ser um desses aqui. Por quê? Porque esses nefilins, esses serafins, não todos, tá? Mas esses anjos caídos, eles têm tecnologia, sabe aquela personagem do X-Men que ela se transforma? Tem uma personagem do X-Men que ela é azul, exatamente a referência deles, e que ela se transforma em vários formatos. Ela consegue se transformar em qualquer pessoa, passar por despercebido. Então esse ser, aqui no filme, ele está com um formato humano, mas esse cara aqui está enxergando como se fosse um próximo dele. Aí tá lá o conselho, persiga-os, não sei o quê, e aí esses dito como reptilianos, são conselheiros do mundo, tá? Eles vão dando conselhos. E aí temos a retratação do Hollow Earth aqui, tá? Do cara que foi preso novamente, não sei o quê. Aí mostra, né, as naves voadoras, a cidade do passado, e de repente um Ouroboros ali no meio do filme, né? Você fala, não tem mensagem subliminar, mas tem um Ouroboros ali, né? Aí, por exemplo, olha só, você fala, nossa, a mulher tá atirando no cara. Mas não é a mulher que atirou no cara, olha lá, olha só. Tá vendo? Esses reptilianos, eles conseguem se transmutar. O filme The Live mostra isso muito bem. Então o que acontece? Esses caras querem controlar a história da humanidade. Eles querem eleger os seus próprios reis, os seus próprios, vamos dizer assim, deuses. Eles querem eleger tudo, eles querem controlar a história da humanidade. E aí eles vão se infiltrando nas mais altas camadas. Para quê? Para dando conselhos aos reis, conselhos, se infiltrando, para poder controlar a história. E aí olha só, ele vai lá, dispara um laser, esse laser faz com que controle o corpo do cara. Já ouviu falar sobre paralisia do sono? É feita com esse laser aí. Mete um laser no cara, o cara não consegue mexer, ele fica vendo tudo com os olhos, não consegue falar, paralisia do sono. E aí eles vão lá e fazem o que querem com o seu corpo. Mas, se você mentalizar Jesus Cristo, você eventualmente vai começar a conseguir falar, e se você falar Jesus Cristo, eles vão embora. Por que eles vão embora no nome de Jesus? Por que os seres evoluídos, com grande tecnologia, discos voadores, cagam de medo de Jesus Cristo? Porque ele é o próprio Deus. Se você clamar e dar um berro no nome de Jesus próximo a esses seres,
pode ter certeza que vai. Não fica um, tá? Porque Cristo tem que entender que Jesus Cristo é poderoso demais. Ele veio humilde na terra, mas ele voltará numa glória que fará qualquer um desses caras esconderem. Tá entendendo? Então, Cristo é o próprio Deus, mas Deus não é um tirano, ele vem sim no caminho. Mas quando ele voltar, voltará toda a sua glória. E aí todo olho verá. E os homens desmaiarão, porque não suportarão a verdade. Tá bom? Então vai lá, controla o cara. É aquilo que eu falei, ó. A transmutação desses anjos, ó. Transmutou, teremos muito tempo para conversar lá, ó. Aí fala, né? Eu conheço você, sei que você é americano, que você veio de tal lugar, isso aqui. O cara fica espantado que um cara que veio de Marte, mas é Hollow Wolf, conhece tanto dele. Aí vai acontecer um casamento lá, não sei o que. Essas naves aqui são as Sailpunks, que eu já vim descrevendo, cristais, minerais de gravitron que fazem com que essas naves levitam. Inclusive o filme Star Wars é isso aí, ó, essas naves levitando aí, tá? Aí fala, o cara mesmo fala, aumento de força e agilidade, uma questão de gravidade e anatomia. Por que o cara falou que o aumento de força e gravidade é uma força e agilidade é uma questão de gravidade e anatomia? Porque o Hollow Wolf, o subsolo da Terra, a gravidade ela é menor do que a nossa. Então a pressão atmosférica é mais fraca, fazendo com que os metais, os minerais que estão presentes no Hollow Wolf sejam mais fracos e a gravidade é quase que nula. Então isso facilita que existem gigantes imensos. Os gigantes eles não são tão pesados como você imagina, porque a gravidade é quase nula. E aí, esse cara que veio da Terra numa pressão atmosférica de metro cúbico de 1000 kg por metro cúbico, que é a nossa pressão atual, o cara quando pousa lá em Hollow Wolf, ele parece o Hulk, ele consegue carregar toneladas de pedra, ele consegue escorrer, pular, super força. Aí o cara vai e fala, porque ele chamou muita atenção de Hollow Wolf pela sua força e agilidade. O aumento de força e agilidade é uma questão de gravidade e anatomia, porque é retratado isso em Hollow Wolf, tá? Por isso que os astronautas, em teoria, eles vão criando mensagens subliminares na sua cabeça para eles ficarem flutuando ali como astronautas, para você pensar que quando eles estiverem no Hollow Wolf, você vai achar que é normal aquilo ali, tá? Aí que tipo de terráqueo se projeta aqui? O equilíbrio deve ser restaurado. Então os anjos, anjos caídos, eles querem o equilíbrio. Mas o equilíbrio dos anjos é o quê? A ordem através do caos. É isso que o filme retrata. É um cara que vai destruindo o planeta inteiro para restaurar o equilíbrio. Que delícia, né? Aí fala do equilíbrio, então qual é a causa de vocês? O cara pergunta, meu irmão, o que vocês querem aqui então? Vocês se infiltram no governo, vocês ficam lá dando conselhos errados, o que vocês querem aqui? Aí fala, nós não temos uma causa, né? É claro que o anjo caído não tem uma causa, porque o julgamento de Deus vem para todos. Nós somos assombrados não somos assombrados pela mortalidade como vocês. Então os anjos caídos não envelhecem, mas morrem, porque esse cara aqui meteu uma bala no começo do filme, um deles, e o cara morreu, o anjo caído morreu. E anjo caído morre, tá? Pelas batalhas no céu nós sabemos disso. Não que morre, perdem o seu corpo, tá? Não somos assombrados pela mortalidade como vocês, somos eternos. É porque os anjos falam, né? A história tomará o rumo que decidimos, terráqueo. Então eles querem todo o tempo controlar a história da humanidade e dos intramundos, tá? O nono raio deve ficar nas mãos de mentes estudas que podemos controlar. Por que os nossos governantes são trouxas? É sempre um retardado mental que governa o Brasil, é sempre um retardado mental que governa qualquer país. Por que esses caras só botam pior no governo? Porque é fácil de controlar. Se, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Um presidente que não era Abraham Lincoln, por exemplo, era um cara super inteligente. Super inteligente. Inclusive, ele nem queria ser presidente e forçaram o cara a ser. Então, aquele cara é um atípico, né? Mas, na maioria das vezes, tipo Kennedy, o John Kennedy, por exemplo, os caras super inteligentes, eles não deixam no poder. Só gente burra. Porque gente burra é fácil de controlar. Por que você acha que o Molusco foi eleito? Né? Por que você acha que aquela pamonha foi eleita? Porque quanto mais burro, mais fácil de controlar. Porque esses caras não fazem nem ideia do que estão fazendo, entendeu? Esses caras que na presidência só querem dinheiro, mamar nas tetas, e aí os caras botam eles lá dentro. Né? Não vai botar um cara inteligente, porque o cara não vai aceitar qualquer ordem, né? Aí bota gente mais burra. Jogamos esses jogos antes desses planetas nascerem. Ou seja, os anjos caídos estão presentes no universo antes dos planetas nascerem. Isso de fato é correto. E continuaremos após a morte do seu. Infelizmente não. Infelizmente, meu amigo, você chora na gaviola, porque a ira de Deus virá sobre vocês também, tá? Então, assim, o que acontece é o seguinte: Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou, ó, aconteceu o dilúvio, tô resetando o planeta,
Não tem mais anjo caído, por isso que não tem mais deuses do Egito aí, não tem mais porcaria no de Maia, tá tudo resetado. O próximo será fogo. E em Apocalipse, o apóstolo João fala que o Abaddon foi preparado para os anjos caídos e os seus que concordarem com os anjos. Aqueles a qual dobraram o joelho para anjo, que se tornarem servos de anjos, irão para Abaddon, farão o inferno aparecer trombadinha, tá? E aí fala sobre isso. Agora os caras acham que são imortais, né? Eles têm que testar isso para continuar vivendo, né? Mas não se ganha de Deus. É impossível ganhar de um ser onipresente, onipotente, onisciente. É impossível. Eu fiz uma escolha, Jesus Cristo. Espero que você faça a correta também. Aí fala, nós não causamos a destruição de um mundo, né? Não causa não. Eles entregam poder destrutivo pro pior cara do planeta e o cara começa a destruir tudo, né? Não, eles não causam não. Apenas administramos. Eles administram da seguinte maneira: tudo para eles, nada para você. Um para você, um para mim. Dois para você, dois para mim. É assim que eles administram, tá? Nós alimentamos delas, se você preferir. Pelo menos isso é tão correto. Eles sugam os nossos recursos, tá? Para viver a utopia deles. É isso que eles fazem. Acontece igual em qualquer planeta que aportamos, né? Hollow Earth, tudo isso aí, eles são praga para onde eles vão. É tipo vírus. Eles falam que o humano na Terra é o vírus, mas eles são vírus. Porque eles destroem até a nossa geração. Eles destroem os seres humanos, tá? No passado, o ser humano era temido pelos anjos. Por que você acha que existe um processo de hibridização humana que cada vez mais deixa o ser humano burro, alienado? Porque, olha só, os seres humanos da década de 90 e os seres humanos que nasceram no ano 2010 ou 2000, é uma discrepância muito grande de inteligência. E os caras que vão nascer em 2035 não vão ter nem cérebro mais. Vai ser tipo assim, aqui pra baixo é reto, sem cérebro. Por que simplesmente cada vez mais a geração humana fica mais burra? É porque esses caras têm medo que os seres humanos despertem. Eles não podem permitir que o ser humano restaure a sua força, porque senão ele bota esses caras para correr. Aí eles vão lá hibridizando, deixando o ser humano cada vez mais bestial. Então o TikTok é a ponta do iceberg, meu amigo. Aí fala, a população cresce, a sociedade se divide. Divide por quê? Por que a sociedade se divide? Deixa eu te mostrar por que a sociedade se divide. A sociedade se divide por isso aqui, ó. Porque eles controlam a sociedade. Eles controlam a sociedade. Aí fala, né? A sociedade. Aqui, ó. A população cresce, a sociedade se divide, a guerra começa. Claro que a guerra começa. Eles estão por trás de tudo. Por isso que elas começam mesmo. Nesse meio tempo, o planeta negligenciado lamentamente colapsa. Aí, novamente, uma nave de steelpunk, né? Cristais e minerais. E aí, simplesmente, ocorre lá para o início do filme. Esse bicho aqui consegue quebrar o aparelho dele lá, ó, e revelar o verdadeiro formato dele, lá, tá vendo? E aí fala, imortal à prova de bala, acertei um de vocês lá na Terra. Então o cara fala, porque ele chega aqui e fala assim, ó, olha só, não somos assombrados pela mortalidade como vocês, somos eternos, né? Aí o cara vai lá e fala, ó, olha só, imortal à prova de bala, acertei um de vocês lá na Terra. Então você vê mais ou menos, né? E aí tem as naves, né? Steelpunk lá que os caras estão vivendo. Ele vai buscar reforços nos lugares, né? Aí os justos realmente são compensados por Jesus, né? Por isso que eu acredito que essa palavra aqui tem a ver com Jesus. Porque a palavra Jesus, ela começa com I. O sonho de J é o I prolongado. Por isso que eu falo Jesus. Os justos são realmente compensados por Jesus. É o cara falando lá. Aí tem os jogos deles. Aí o cara com a super força, ó. Olha só. O cara conseguiu tirar o finco da pedra. O cara tá carregando uma pedra como se fosse uma pedra de umas 4 toneladas aqui na Terra. Tá rodando ela normalmente. E ele, ele que tem sangue vermelho, qualquer ser desse planeta tem sangue azul. Aí como ele mata esse monstro aqui, todos eles têm sangue azul. O cara vai lá e sai com sangue azul. Tá bom? E aí eles conseguem reunir o exército. Vai acontecer um casamento, não sei o quê. E aí o que acontece? Olha só, mesmo que seu coração não tenha... mesmo que no seu coração, ter coração é um luxo, né? O cara falando que eles têm que se casar. Essa história de casar sem querer é coisa do diabo. Eu também concordo. Concordo que é, porque casamento por interesses, que é o que eles fazem hoje em dia, né? Qual que é a história hoje em dia? O funk é assim. Ela veio a gacezinha, ela rebonou em mim, estou ostentando o funk. Eu não sei cantar funk, ainda bem, graças a Deus. E aí acontece o seguinte. O funk é o quê? A mulher se transformar numa parará-pururu prostituta, né? E o homem num velho cafetão, né? É isso que é o funk. E aí falam sobre isso, né? Casamento é isso, essa loucura que criaram. Só que no passado não era assim. Não era assim que Deus criou as coisas, tá?
E aí, esse cara aqui, né, é o quê? Olha só, é o conselheiro, tá vendo? Ó? Ele se camufla em todos os cantos. Esses reptilianos estão infiltrados em todas as camadas da sociedade. Eles estão lá sempre dando conselhos, ó. Tá bom? É isso que eu falo. Aí eles botam um campo eletromagnético de barreira, né? Que é destruído por laser. Os caras atiram essas bolinhas que são lasers que foram atirados, tá? E aí eles fazem amarrações de casamento. Você acha que casamento é feito como Deus quer? Não. É amarrações. Eles seguram uma corda como se fosse feita uma amarração espiritual, né? Aí eu te falo uma coisa. Essa amarração espiritual demoníaca que você conhece, que macumbeiro faz, amarração espiritual, você acha que vem da onde? Essa história de amarrar uma pessoa a outra veio de anjo caído do passado, que era assim que eles faziam o casamento, com amarrações, entendeu? Porque os demônios entendem as amarrações como casamento. Por isso que você tem que remover as amarrações da sua vida. O negócio de macumbeiro é isso aí, ó. Aí fala a representação da Terra para a plana, né? A abóbora da Terra está aqui, ó, que é simplesmente a Antártida, o centro da Terra, os intramundos estão aí. Representação dos intramundos. Aí isso aqui se transforma no Ouroboros. Isso aqui vai se unindo e quando se transforma no Ouroboros, sai um tipo de laser, tá? Um tipo de luz que faz levitar essa pedra aqui. Que é o que eu venho falando de gravitron. E luz, quando uma luz é disparada num cristal, causa esse efeito também. Aí esse negócio levita, eles estão para casar. Aí olha só, na era dos oceanos, os amantes celestiais ergueram-se. O que é a era do oceano? É o famoso era pré-diluviana. Né? Antes de acontecer o dilúvio, os anjos caídos, o que eles faziam? Eles eram amantes. Os santos sentinelas de Gênesis 6, enamorados das mulheres, deram origem a gigantes, descendo pelo monte Hermon, Armon amaldiçoado. E aí, olha só, na era do oceano, os amantes celestiais erguiam-se, né? Anjo com mulher. Nossa, eu vou esperar um anjo para poder apaixonar? Vai. Sabia que se você coabitar com um anjo, você morre em 60 dias? Sabia? Porque você não consegue suportar o filho de um anjo. Sabia que se você se misturar com um anjo, você não entra no... Não estou dizendo que você... Se você for forçada, provavelmente pode entrar. Mas sabia que você se misturar com essa seita, você não entra no céu? Toma cuidado, tá? Porque anjo não é bonitinho, não. Anjo é monstro. Eles se parecem bonitos, tá? É só pra você ver a história. O que é o anjo da Bíblia? Querubim, 4 cabeças, 2 asas, pé de bicho. É isso aí. Aí fala, na época dos oceanos, amantes celestiais ergueram-se do mar a cada noite para consumar o seu amor no céu. Ah, sei. Aí aparece lá a premissa do portal, o cara chega para parar o casamento, e esse cara brota com uma espada de luz, né? Que é tipo Jedi, que é uma espada que tem lá no submundo, tá? Que é capaz de cortar a maioria das coisas com energia. Aí fala que o sol cairá, porque Hélio é um anagrama, né? A tradução de Hélio, grego-latim, é sol. Aí eles querem derrubar o sol para o portal, né? Para esses seres conseguirem ficar na Terra. Por isso que a Terra, sem luz, os monstros atacam, tá? Por isso que o sol é um grande aliado de defesa da Terra. Aí o cara levita através dos cristais, aquilo que eu te falei, luminescência, né? Que fica no gravitron, e vai lá batalhar. Aí a mulher finca um espeto da cabeça dela no cara e sai sangue azul. É o que eu venho falando, tá? Deixa eu ver aqui. O sabre de luz corta um pedaço da parede. Esse sabre de luz aqui que eu te falei, tá? Aí acontece a guerra, o cara pega um facão e corta o braço dele, sai sangue azul, que eu venho falando, tá? Vai me contar tudo que sabe sobre os Turns? Ele pergunta àquele cara. Né, esse cara aqui, ele pergunta se vai contar. O cara não sabe nada, porque ele é um Jacó. Aí você fala assim, não, mas como Jacu, né? Peço perdão, mas como é que esse cara não sabe de nada? É isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Por que aquele cara não sabe de nada? Olha só. Vou pegar aqui pra você ver. Olha só. Ele fala assim, o nono raio deve ficar na mão de mentes estúpidas que podemos controlar. E quem que é estúpido bastante? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o estúpido bastante. Eles sempre dão poder pra gente tola, para que é fácil de controlar. Então quando esse cara pergunta o que você sabe sobre os anjos caídos, o cara não sabe nada. Aí a inteligência artificial que estava dentro do cara, que é essa inteligência artificial aqui, ó, que foi colocada, os anjos veio do céu, colocaram essa inteligência artificial no corpo do cara, ó, ela chegou, antes que o cara revelasse alguma coisa, já que o cara não sabia de nada, a inteligência artificial tomou conta do corpo do cara
e ela destruiu o cara, pulverizou o cara por dentro. E aí, isso também chegou na mão do cara, ele começou a ser tomado por inteligência artificial. É como eu falei, os anjos se transmutando, né? Eles estão se transmutando aqui nos seres. E aí, ó, quando o cara vai destruir o cara, alguém vai lá e intercepta, ó, a mulher vai lá e quebra o aparelho, tá? Aí, olha só, eles se transmutam, olha só, tá vendo? Esses seres se transmutam, eles estão infiltrados em todo tipo de esfera na sociedade. E acontece a guerra entre eles, é mostrado. Aí quando ele vai bater nesse monstro aqui, quando eles vão pegar esse cara aqui, ó, que se transmutou, quando vão pegar, esse cara vai lá e desaparece com o portal. Aí quase que a mulher dá cabo nele, mas depois eles fazem o casamento deles, não sei o quê. Até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem. Vai chegar na parte mais ou menos no final do filme. Aí fala, né? Aí esse cara aqui, esse mongoloide aqui, ele tem um aparelho no pescoço dele que faz com que ele atravesse os portais. Que ele vá para vários planetas. Aí um animal retardado sobe no topo de uma montanha, de um poste muito alto, um prédio muito alto, e joga isso longe. Vou ficar aqui em Marte para sempre, que aqui é lugar bom. Quando ele joga o aparelho dele de viajar entre mundos para fora, o que acontece é que um soldado, na verdade, era o cara, tá vendo? Aí esse soldado que está controlando a história, igual eu falo, eles controlam o soldado do momento. Ele vai lá e fala o seguinte, né? Deixa eu mostrar para você as minhas honras, que você tem vencido mal, não sei o quê. Aí quando ele vai lá, ele se transforma, coloca a mão no cara, né, e manda o cara para a Terra, tá entendendo? Aí o cara volta para a Terra. E aí o que acontece? Esses caras que se transformam, o que eles fazem? É aquilo que eu te falei. Aquelas pessoas que eles não conseguem controlar, eles dão cabo. Se a pessoa for muito importante, igual o cara ganhou uma guerra muito importante, o que esse cara faz? Ele se transforma nesse cara aqui, entendeu? Então esse cara aqui se transforma, manda esse cara para a Terra, e ele se transforma nesse cara para fazer a história acontecer do jeito que eles querem, entendeu? E é isso que faz a história do negócio lá do John Carter. E aí ele tenta voltar, ele não consegue mais encontrar esses seres. Aí ele fala o seguinte, significa, olha só, se aqueles seres estavam em Marte, que na verdade é Hollow Earth, e eles estavam na Terra, significa que eles também estão nesse mundo. Que os anjos caídos também estão nesse mundo. Aí esse cara passa a vida inteira procurando um anjo caído agora, para poder voltar para Marte, tá? Aí fala, caverna, Arizona na prova, fala sobre as duas luas, e vai falando os rastros dos rumores das lendas, ó. E aí mostra um monte de mapa. Esses mapas que mostram aqui são mapas de outros planetas, tá? Que eu quero falar para vocês depois. Nós vamos comentar sobre outros planetas depois aqui, tá? Só lembrando para você, nós vamos chegando quase no final do filme, tem mais uma parte, a parte final, pra gente poder concluir essa história, tá? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva no canal, ative as notificações, extremamente importante para você poder acompanhar o projeto. E se quiser conhecer meu trabalho para remover as amarras do sistema, tem um link aqui na descrição, tá com 50% de desconto e você conta com o meu suporte pessoal por lá, tá bom? Vou ficando por aqui, sou o Humberto Volts, forte abraço!